Bem-vindos, então, bem-vindas. A primeira consideração que eu posso dizer a vocês é que nós somos capazes de Deus, é o título dessa aula, o ser humano é capaz de Deus. Porém, para que o ser humano chegasse a isso, se você já está anotando, pode começar a anotar já, né? Para que a pessoa humana fosse capaz de perceber que nós somos capazes de entender a presença de Deus na realidade, é preciso fazermos uma viagem no tempo e no espaço. O nosso texto sagrado, a Bíblia, começa com as palavras mais importantes que a gente pode perceber nesse sentido. No princípio, Deus criou o céu e a terra. E aí, o escritor sagrado descreveu de modo poético como foi a criação da realidade por uma divindade que estava acima da realidade. Quando eu digo realidade, eu quero que você imagine a existência material que nos cerca, não é? Você, por exemplo, faz parte da existência material. O texto sagrado mesmo nos diz que nós temos uma dupla natureza, uma natureza humana, porque somos matéria, somos como aquela argila que o primeiro homem, a primeira pessoa foi feita. Mas nós temos algo diferente daquela argila, algo que a anima. Nós temos exatamente isso, a ânima, ou seja, a alma, né? A palavra ânima é a palavra em latim para a designação de alma. Temos o sopro divino que a divina majestade de Deus colocou nas pessoas. Então, para que nós chegássemos a essa compreensão, foi preciso uma caminhada na história da humanidade. Até que a pessoa percebesse que nós somos diferentes dos animais, que nós temos um objetivo para estar aqui, isso levou um certo tempo. Essa foi uma grande conquista da humanidade. A revolução trouxe uma grande conquista. Para quem gosta de ler, eu posso até indicar os livros. Preste atenção nas minhas indicações e preste atenção no que eu falo para você não fazer julgamento errado, sabe? Existe um historiador que inclusive, estou olhando para o livro dele aqui naquela estante, mas não alcanço agora. É o Yuval Noah Harari. Ele tem alguns livros muito interessantes. Ele tem um livro dele, por exemplo, que se chama Homo Deus. E tem um outro livro que se chama Sapiens. São livros que ele, como historiador, detalhe muito curioso, ele é israelense e é ateu. Mas as constatações que ele faz, observando a evolução da humanidade nos últimos milênios, são fascinantes. Nos ajudam a nos colocar teologicamente diante do mistério de Deus. Mas você pode pensar, mas como é que esse rapaz, esse historiador ateu pode nos ajudar? Ele nos ajuda sim, gente, quando ele nos abre diante dos nossos olhos o extenso panorama da evolução dos seres humanos nesta Terra. É algo fascinante, é algo fascinante. Conhecer a história da evolução da civilização é conhecer também para você e para mim, que temos um olhar teológico, as marcas de Deus, né? Eu tenho um retiro que eu prego, esse só presencial, esse nunca vamos fazer ele assim, à distância, chamado Teografia, as marcas de Deus na história humana. A primeira parte da teografia é justamente olhando para a manifestação de Deus na história. Ele, que é uma pessoa da academia, das ciências, é uma pessoa da história, olha para a realidade e vê algo fantástico, mas eu e você, que somos iluminados pela revelação, podemos ver algo a mais além disso, né? Você conhece certamente aquele adágio, né? Aquele comentário que diz assim: pode, porventura, uma bomba ser jogada em uma tipografia e sair o mais perfeito dos romances? Não pode. A tipografia é onde eram feitos os livros antigamente, né? Ali havia... O nome se chama tipo porque havia milhões de letras, de todas as letras ali. Os tipos eram colocados na prensa e depois as prensas colocavam as páginas em ordem. Uma coisa absolutamente incrível, mas extremamente trabalhosa. Então hoje a gente pode lembrar disso. Não é possível que alguém jogue uma bomba em uma tipografia e saia dali um romance. Não, vai sair chamas. Por que estou dizendo isso? Na visão dele é o acaso que levou a acontecer tudo isso, mas na nossa visão é um princípio inteligente chamado Deus. Ao longo da história humana, o catecismo da Igreja Católica começa com o homem, né? Ele começa falando do homem e não falando de Deus. Ao longo da história humana, nós fomos percebendo essas teografias, que tudo que existe não é possibilidade do acaso, mas que existe uma inteligência atuando na realidade, tá bom? Anote esse ponto então. Existe uma inteligência divina transcendental
atuando na realidade onde nós vivemos. A primeira pergunta que os seres humanos talvez se fizeram no início dos tempos foi: quanto vale uma vida? No início da nossa civilização, isso não está tão distante assim, está há cerca de 20, 30 mil anos atrás, era muito frequente resolver tudo pelo conflito. A guerra era um imperativo. A gente vê marcas dessa barbárie, dessa selvageria nas páginas mais antigas da Bíblia. O Antigo Testamento se conecta com essa fase primitiva da humanidade, né? E as guerras são frequentes ali. A pergunta, quanto vale uma vida, eu pergunto para você hoje, certo? Eu vou citar mais um pensador aqui. Ele não é tão profundo assim nesse sentido, mas o que ele fala é interessante. Há um escritor chamado Augusto Cury, é um médico. Os livros dele tratam mais ou menos do mesmo assunto, mas uma intuição interessante que eu acho que ele teve foi que ele, descrevendo a mente humana, como ela funciona, ele dizia que é o grande milagre da vida, porque processos químicos, processos biológicos, processos complexos que escapam à explicação simples de uma pessoa. A visão dele é interessante nesse sentido, que nós muitas vezes acabamos não percebendo a riqueza do que nos cerca, o milagre da vida. Olha só os dados que eu vou te trazer para a gente começar. Tudo isso é aula de introdução ao catecismo, tá? Se eu te perguntasse quantos anos você tem, se eu perguntasse para a Verinha Santos, que é de Recife, quantos anos você tem, ela poderia dizer a idade dela, um número qualquer. Ana Lúcia, a Orlinda, a Nadir, o João Batista. Então, a gente tem uma idade que nós achamos que temos, né? Quantos anos você tem? Pensa nessa pergunta que eu vou te fazer. Só para a gente entender o raciocínio que eu quero chegar. Você vai dizer a tua idade. Agora eu vou dizer que, por algum acaso, você pode estar enganado, pode estar enganada. Sabe por quê? Esta idade cronológica que eu e você temos não é suficiente para revelar a idade da nossa existência. Olha só que interessante. Como brasileiros, nós temos 500 anos de sociedade. A nossa sociedade faz parte de uma civilização chamada civilização cristã ocidental. Porém, como católicos, aí sim, nós temos um pouco mais do que 500 anos. Nós temos quantos anos? 2.000 anos de história, como católicos, tá? Mas os católicos, que nós somos os portadores da revelação, Jesus veio e fundou a comunidade, né, da Igreja Católica, nós podemos nos ver de acordo com outras sociedades que já existiam ou que existem depois da gente. Por exemplo, os nossos irmãos muçulmanos, filhos do mesmo Deus, são mais jovens que nós. Eles têm 1.400 anos de história. Os nossos irmãos budistas têm mais tempo que a gente, eles têm 2.600 anos. Os hinduístas alegam ter 10.000 anos de existência. Tá bem. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, há uma história humana sendo acontecida. E, no decurso dessa história, que já acontecia antes de você e antes de todos nós aparecermos, a revelação de Deus foi plasmando uma realidade. O Concílio Vaticano II usa a expressão sementes do verbo, né? Semina verbi. Ela foi colocando nas culturas e nos povos pontos de luz. Ou você acha que uma pessoa que, por exemplo, está numa civilização tão diferente da nossa, está ou foi desassistida pelo Espírito Santo? Não foi, tá? Acontece que nós somos os sucessores dos judeus, né, do povo da antiga aliança. O Espírito Santo semeou em todas as culturas. Essa é a nossa teoria, né? E em uma cultura que cultivou as sementes do verbo, que foi a antiga aliança, ela se abriu para a graça, e aí Jesus pôde nascer nessa cultura, tá? Foi uma escolha também, foram feitas escolhas, tá bom? Não falamos que os judeus ou nós somos predestinados à salvação. Isso não existe no pensamento católico. Não existe essa predestinação. O que é a predestinação? Eu não posso nunca dizer que a Patrícia está predestinada a determinados atos circunstanciais na vida dela. Que ela, por exemplo, vai se casar com uma pessoa lá das Bahamas, que ela vai ter 5 filhos, nada disso. A história da Patrícia é ela que vai construindo. A minha história, a tua história, nós vamos construindo. Tudo isso, gente, para fazer a abertura do catecismo. A história humana é construída. Então a nossa história acontece dentro de um quadro onde está acontecendo uma história cósmica. Tá bom? Agora, olha só, eu falei de algumas sociedades, eu falei nós católicos, claro, né? Nós somos a nova aliança, a eterna aliança.
Falamos também dos muçulmanos, dos budistas e dos hinduístas, só para dar esse referencial de tempo. Alguns irmãos antes, alguns irmãos depois. Mas se eu te perguntar qual é a tua idade, você podia dizer então para mim, 2000 anos de tradição que eu tenho numa civilização, isso ainda seria insuficiente se você reparar que como Homo sapiens, essa espécie que somos você e eu, esse corpo que nós habitamos, a gente tem 3 milhões de anos nessa forma humana. A gente não consegue ver muito antes disso, antes desses 3 milhões de anos. Se a gente voltar um pouquinho no tempo ainda, como terráqueos, nós temos 5 bilhões de anos. A história que nos cerca tem 5 bilhões de anos, que é a idade da Terra. Tudo isso, gente, para dar uma noção da grandiosidade que nos cerca. Nós não conseguimos ver com clareza 10 anos atrás da nossa existência. Como é que você acha que nós vamos ver com clareza toda a história eterna que existe antes de nós? Se nem nesse pequeno fragmento, nessa rocha periférica que nós habitamos, que é a Terra, nosso planeta acolhedor, a gente consegue ver com clareza tantas maravilhas que foram criadas e foram colocadas antes que nós aparecêssemos, não é? Estudar teologia, especificamente estudar a teologia católica a partir do catecismo, é ter a coragem de se abrir para um olhar em profundidade sobre uma realidade mística que nos cerca, sobre uma realidade profunda que faz com que nós entendamos qual o sentido da nossa vida, qual o sentido da nossa existência, por que estamos aqui e qual é o grande sentido de tudo que existe, que é muito extenso para a nossa mentalidade. A gente pode pensar um pouquinho mais longe ainda, a gente pode ir na origem da matéria que constrói o nosso planeta. Eu tenho certeza que muitas vezes você já se pegou lendo o primeiro capítulo de Gênesis, que é belíssimo, repleto de símbolos. Este capítulo, aliás, merece uma aula só para ele é esplêndido. Trata de todas as coisas que nós estamos falando aqui. Olha só. A origem da matéria que constrói essa realidade foi criada pela divindade, né? Num tempo imemorial, que é quando o escritor sagrado colocou que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Olha que interessante isso. Então, as estrelas, os cachorros, a lua, as flores, tudo isso faz parte de uma história comum. E no princípio dessa história tem uma inteligência acima do que nós conseguimos perceber. Mas existe uma inteligência. Toda essa estrutura material que abriga a vida foi plasmada a partir desta inteligência suprema. Rapidamente, para a gente fechar essa parte e passar para a seguinte. Imagine o seguinte, só para dar mais uma ideia da temporalidade, tá? Da temporalidade. Se você pensar, imagina um calendário de parede. Imagina que aqui atrás de mim existe um calendário de parede. Ele está aqui nessa parede que está atrás de mim. Imagina que este calendário começa no dia 1º de janeiro e vai até o dia 31 de dezembro. Imagina isso por um instante. Agora vamos pensar que nós vamos colocar toda essa história que eu estou dizendo para vocês, a história da vida, dentro desse calendário. Imagina que no dia 1º de janeiro nasceu o planeta Terra. No dia 15 de fevereiro apareceram as primeiras chuvas com água. Essas chuvas com água eram ácidas e não era a água que você e eu conhecemos para tomar, H2O, não era essa água. Era uma água chamada HD2, que é uma água diferente. Na verdade, essa água existe no planeta Terra ainda, ela é a maior parte da água que tem no planeta. H2O é uma água rara, na verdade. Curioso, né? Pois é. Então isso aí apareceu no dia 15 de fevereiro, tá? No dia 3 de maio, esse calendário imaginário que eu e vocês estamos imaginando, apareceram as primeiras bactérias. E no dia 14 de novembro apareceram os primeiros vertebrados. Olha só, lá no fim do ano, 14 de novembro, aparecem os primeiros vertebrados, que são os primeiros organismos que conseguem se articular. No dia 10 de dezembro, os primeiros anfíbios, que são seres que saem da água e começam a caminhar no solo firme. No dia 15 de dezembro, acontece uma coisa mágica. E aí você, mulher, você, menina que está nos ouvindo, certamente você já recebeu flores de presente. E você merece todas as flores do mundo mesmo. Você é bela como uma flor. Nesse dia 15 de dezembro aparece algo incrível na realidade do mundo, da matéria. As flores se abrem pela primeira vez. Não pense você que eram flores como agora, como essas que você recebe de presente, né? Não são. Eram flores muito diferentes, que são as ancestrais dessas flores, mas elas tornaram possível que a vida existisse. Agora, no dia 17 de dezembro, aparecem os primeiros pássaros. Também não eram pássaros como esses nossos.
Eles eram seres que conseguiam voar com as suas barbatanas. Eles eram quase peixes que voavam e andavam na terra também. Umas coisas bem estranhas. Agora, olha só, vamos para o último dia desse calendário imaginário. Imagina comigo esse calendário, tá? Tentando colocar a história humana até o ponto em que você está dentro desse calendário. Às 8 horas do dia 31 de dezembro, acontece, às 8 horas da manhã, acontece uma coisa curiosa. Aparecem os primeiros seres humanos. Somente às 23 horas e 45 minutos do dia 31 de dezembro, vão aparecer os seres humanos que são os Homo sapiens, ou seja, há pouquíssimo tempo. Isto faz a gente pensar uma coisa importante. Tudo para responder à pergunta do catecismo, tá? Tudo isso para a gente abrir o catecismo. De alguma forma, as pessoas, nesse pouquíssimo tempo em que nós habitamos a Terra, que é uma coisa super recente, a gente veio do coração de Deus, Deus preparou a Terra bilhões de anos antes, Deus preparou o universo, e eu não vou responder se existe vida em outro planeta. Talvez exista porque Deus é insondável, né? Mas eu estou falando do nosso ponto de vista, a nossa relação teológica com Deus. Deus preparou a Terra para que existíssemos hoje, você e eu. Você está nos acompanhando aí na tua casa, talvez aí na tua caminha, talvez aí na tua sala, talvez com pessoas que você gosta. Você está vestindo roupas confortáveis, você se alimentou hoje. Você está achando intrigante tudo que eu estou falando para falar do catecismo. Que bom que você está achando. E vai ficar um pouco mais intrigante. Tudo isso agora, gente, a gente tem que fazer esse desalojamento. A gente tem que sacudir o terremoto do nosso comodismo. Olha aqui um pouquinho. Quem imaginar que estudar a Sagrada Teologia Católica é fazer uma espécie de catequese mais ou menos igual a gente conhece, não é. A gente vai fazer um mergulho nas fontes do mistério. A gente não vai entrar exatamente no mistério porque aqui não é uma aula de mística. Não é o mini retiro aqui também. Mas a gente vai fazer sim uma aproximação daquilo que cerca o mistério. Pense comigo por um momento. Os primeiros seres humanos que começaram a pensar, eles viam um fogo acontecer por um raio que caía, eles não tinham noção do que era. Eles achavam que era o Deus raio. Eles viam um rio caudaloso transbordar, inundar as casas de palha que eles tinham, as cavernas. Eles não sabiam reagir, eles sofriam, eles choravam. Eles talvez não sabiam falar os nossos primeiros ancestrais, mas eles achavam que ali havia a divindade, o Deus rio. A partir desses sinais que eles foram lendo, sinais de força, de poder, de glória, eles foram identificando que há uma ordem superior no universo. E foi a partir disso que Deus conseguiu ir falando a eles, porque eles então já conseguiam entender a linguagem da natureza, que é uma linguagem preciosa onde Deus se manifesta. A linguagem da preciosidade, a linguagem da raridade. E aí eles começaram a pensar o seguinte: há uma coisa que nos torna diferentes das árvores, que nos abrigam, porque nesse tempo as pessoas moravam nas árvores e às vezes nas cavernas. Há uma coisa diferente dos animais que são bonitos. Um animal expressa uma beleza muito grande, expressa uma perfeição também. Essas primeiras pessoas foram percebendo que havia alguma coisa que os tornava diferente. Quem sabe o que é isso? É o dom da consciência. A consciência nos fazia ser diferentes. Olha para mim um pouquinho, preste atenção no que eu vou te perguntar. Imagine uma laranjeira. Imagine uma laranjeira carregada de frutos. E eu vou te perguntar: o que produz esta laranjeira? Diga para mim, escreva aqui, o que você acha que produz uma laranjeira? Ela produz folhas, evidentemente, ela produz frutos, mas olha que interessante, ela produz flores. É muito interessante você parar para pensar que as folhas da laranjeira vão cair no chão e vão servir de crescimento para outras futuras laranjeiras que nascerem ali. Mas algo que a laranjeira produz são as flores. As flores darão origem, na verdade, a outras laranjeiras. Como você explica que de um mesmo tronco possa cair uma parte preciosa que são as folhas e outra parte possa se elevar e transformar-se em outras plantas? Esta comparação é para a gente entender o seguinte, que existe uma diferença entre evolução e progresso. É aqui que os ateus não entendem. Até aqui a conversa podia agradar católicos e ateus, sabia disso? Até aqui essa conversa podia agradar, talvez, cientistas muito racionais e cientistas piedosos.
Agora a gente vai partir para uma questão curiosa. Se a laranjeira produz ao mesmo tempo folhas e flores, toda essa realidade criada pela divindade, pela transcendência, também produz duas coisas diferentes. Ela deu origem àqueles seres que têm uma vivência imediata, e ela produz aqueles seres que somos nós, que temos uma vivência transcendente, você e eu. Há uma diferença entre evolução e progresso. Algumas coisas evoluem, outras nunca progridem. A gente até pode ter tido, no passado, um progresso físico. A gente, por exemplo, agora sabe andar de pé, no passado não sabíamos. Mas a evolução e progresso não são os mesmos conceitos. Evolução, aqui eu quero que você entenda no sentido moral. Nós podemos evoluir moralmente, isso demora muito para acontecer. O progresso não, ele acontece rápido. Pôncio Pilatos, quando estava fazendo o julgamento com Jesus, não trocou mensagem de WhatsApp com Caifás, o sumo sacerdote, porque nenhum deles tinha WhatsApp, porque não existia celular, porque não existia essa tecnologia. Hoje nós temos. Se o julgamento de Jesus fosse hoje, certamente haveria troca de mensagens por meios eletrônicos. O progresso aconteceu. Eu quero dizer isso. Em 2000 anos apenas, que é um fechar de olhos, o progresso aconteceu. Mas, no decorrer mais longo da história, a evolução humana, a evolução moral, é lenta para acontecer. Ela vai acontecendo lentamente. O mesmo julgamento que as pessoas fizeram naquele tempo contra Jesus, é possível que façam hoje se ele voltar de novo. E por que eu estou dizendo para vocês? Para dizer isso. O catecismo tem e a gente vai chegar nesse mesmo ponto lá no encerramento do catecismo. Há uma teoria da evolução, sim, mas o progresso moral é complicado. Eu perguntaria para você, progredimos realmente ou a gente ficou fechado em nós mesmos? Vieram os patriarcas, vieram os profetas e por fim veio o próprio Deus para trazer para a gente iluminação, para fazer com que a gente chama de conversão, né? Com que a nossa evolução moral acontecesse. Será que ela aconteceu? A gente pode olhar para a nossa realidade e se perguntar, a tua missão como formador, como catequista, eu sei que a maioria de vocês é catequista, mas aqui há padres, há irmãs nos acompanhando, há ministros da palavra, pode ser que haja alguém de outra religião, tudo bem, seja bem-vindo também. A tua missão neste curso, querido e querida, é entender que você faz parte de uma realidade muito maior do que se apresenta aos nossos olhos. E de que as palavras que você lança hoje vão ter também o poder de se transformar em folhas que vão virar apenas adubo ou vão se transformar em flores na mente daqueles que são os teus discípulos, os teus catequizandos, os teus pupilos, para que eles entendam a realidade como ela é. A realidade é uma obra fantástica da criação de Deus. O próprio Deus desceu ao mundo, deixou a comunidade da igreja para que ela fosse o sacramento de salvação. Hoje a igreja é a flor que brota no tempo e no espaço. E você é parte dessa florescência. A gente precisa sempre olhar para o exemplo das flores e olhar para o exemplo das folhas. Eu e você não seremos adubo nessa longa duração do tempo. A expectativa é que aquele sopro, aquele ruá divino que o Criador colocou em você, seja para que você olhe para o alto, busque o alto como as flores fazem, e não caia para o chão, como as folhas são levadas a fazer por sua natureza. Há uma diferença. A folha não escolheu ser folha, e a flor também não escolheu. Foi determinado pela natureza da laranjeira. Mas, nesta realidade cósmica que nós estamos, você e eu temos algo que eles não tinham. Nós temos a liberdade humana. Então as coisas, a partir de uma visão católica sobre a realidade, podem ser muito diferentes. E eu e você podemos fazer uma revolução no mundo. Tudo pode ser muito diferente. Começando pela forma como nós entendemos a pessoa humana, como nós entendemos a realidade. As pessoas são coisas? A grande pergunta que o catecismo vai nos fazer também é essa. Depende da tua resposta e depende da tua ação, será possível identificar qual a tua compreensão de Deus. Esse Deus que se revelou no Antigo Testamento e se confirmou no Novo Testamento. E hoje está presente no mundo. E a igreja traz a iluminação desse Deus no mundo. As pessoas foram criadas para serem amadas e as coisas foram feitas para serem usadas.
A razão pela qual o mundo está um caos é porque as coisas estão sendo amadas e as pessoas estão sendo usadas. Qual o sentido da vida? Qual a tua ação no mundo? Qual a importância de você estar aqui hoje? Não foi coincidência, foi a providência santíssima. Eu quero então, nesse sentido, te convidar a que, lendo o Catecismo, faça como Sua Santidade, o Papa Bento XVI, sempre falou. Tá aqui, inclusive, tá no meu, eu marquei aqui, eu vou citar para você. Ele citou João Paulo II, e João Paulo II falava o seguinte, na sua carta Fidei Depositum, ele falava que o Catecismo da Igreja Católica deve ser algo usado para iluminar e dialogar com a realidade e com o mundo. Olha as palavras do Santo Padre. O Concílio Vaticano II não devia, em primeiro lugar, condenar os erros da época, mas, sobretudo, empenhar-se em mostrar serenamente a força e a beleza da doutrina da fé. O Sagrado Catecismo tem esse mesmo princípio. Ele é um farol potente que joga sobre todas as realidades ao nosso redor uma luz iluminadora, aquecedora, profunda. O Catecismo não serve de trincheira para aqueles que querem, numa visão pequena, sem conhecer nada da história humana, sem conhecer nem a própria história da Igreja, se encastelar nas suas pequenas certezas. O Catecismo vai muitas vezes te deixar incomodado nesse sentido, mas será algo muito bom. Esse incomodamento, eu vou chamar, essa palavra nem existe, né? Mas esse incômodo que você vai ter, vai te ajudar a fazer o mesmo movimento daquela semente de laranjeira que faz na terra quando ela começa a criar as pequeninas raízes e a colocar as primeiras folhinhas para fora. Ela vai rachar a terra, mas em compensação ela vai te levar até a luz do dia, e a tua vida nunca será a mesma depois disso. Vamos encerrar pedindo a proteção de Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Mãe de Jesus, Mãe da Igreja e Nossa Mãe, abençoe-nos Deus Eterno e Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um abraço muito carinhoso, obrigado a você que está aqui, permaneça firme, eu rezarei por você nessa intenção.